Olá, esse é mais um programa Bate-Papo Acadêmico, gravado essa semana diretamente da sede da OAB no Piauí, na qual a gente quer imensamente agradecer ao Dr. Chico Lucas, presidente da Ordem, a doutora Nayara e a doutora Raquel, diretoras aqui da ESA, da Escola Superior de Advocacia, que abriu espaço para a gente debater alguns temas importantes, como por exemplo o que a Caroline está trazendo para a gente hoje, que é para falar especificamente sobre escravidão. E a gente fala de escravidão em vários viés. Se a gente vai discutir sobre a advocacia, no caso dela que é formada na área, é com relação ao trabalho. Caroline, como é, a gente vê muito na mídia essa pergunta, né? Como é em pleno século XXI falar de escravidão do trabalho? Boa tarde, né? E, inicialmente, a questão do trabalho escravo atualmente, ela se caracteriza de diversas formas. E diferentemente do que visualizávamos na escravidão negra, que não é só aquele indivíduo negro que era escravizado por conta de ter sido trazido de outro país, atualmente, o que a gente consegue observar que pode ser caracterizado como trabalho escravo, na forma análoga a escravo também, como define na lei, são aqueles casos em que o indivíduo ele se submete a condições por conta da sua necessidade, que é o que se chama de escravo da precisão, né, em que ele tem que se submeter àquelas condições por não ter outra opção de meio de vida. Também se visualiza aquelas condições precárias em que o indivíduo ele é submetido por não ser proporcionado a ele um ambiente digno de trabalho, ou ele é submetido a uma jornada exaustiva de trabalho. Tudo que não atender aos princípios da dignidade da pessoa humana atualmente, ela é relacionada ao trabalho análogo ao de escravo. E aí você entra também a questão do salário, a questão da própria segurança, a falta de equipamento de segurança de trabalho. Quando a gente trata de escravidão, o teu trabalho ele não vai falar da escravidão infantil, de uma específica, é de um como um todo. Como um todo. E aí como foi essa construção metodológica do teu trabalho? O trabalho ele foi desenvolvido com base em pesquisas realizadas por mestres na área, por procuradores do trabalho, tanto daqui do Piauí quanto do procurador de São Paulo, Luiz Fábio, que contribuiu de forma assim perfeita, como de outros pesquisadores de outros estados, como o professor Ricardo Figueiredo, que ele é o coordenador do GPTEC, bem como outros doutrinadores, como o Maurício Delgado, a Gabriela Delgado, que contribuíram de uma forma assim, mais conceitual para esse arcabouço teórico, né? E, além disso, a própria mídia ela vem trazendo à tona esses casos de resgates de trabalhadores, por exemplo, no Pará, é bem recorrente esses resgates, né, de pessoas que trabalham em lavouras, em cortes de madeira, e aí que não tem nenhum tipo de direito resguardado. Seja aquele do salário, que é o básico que o trabalhador quer, que é aquele imediato, né, que é o dinheiro imediato que ele recebe, bem como a questão de depósito de FGTS e outros direitos que são inerentes ao mínimo que é garantido ao trabalhador. E aí, 7 décadas depois da criação da CLT, essa consolidação, ela está muito no nome, né? A consolidação das leis trabalhistas, ela meio que ainda não é tão aplicada, né? E aí, para ti, assim, que é da área jurídica, que é um tema que você pode discutir em vários viés, né? Mas, assim, dentro do jurídico, por quê? O que é que leva ainda a tantos fatos, a tantos casos, não só do descumprimento da lei em si, mas o próprio desrespeito ao ser humano, ao objeto humano que está ali? Na tua opinião, o que leva isso ainda hoje? Principalmente é a questão do empregador querer sempre se livrar do ônus que o empregado lhe traz. Então, uma imensa carga de impostos que o empregado ele sempre tem que arcar se ele quiser, como se diz, andar na lei, né? E para isso o custo é muito alto, então quem não tem, às vezes tem empresas que preferem pagar uma indenização, ser processadas, procurar algum deslizezinho processual para não ter que pagar direito algum para aquela pessoa, do que pagar regularmente, seguir o que a lei, né, diz. E aqui no Brasil, no Piauí, no Nordeste ou no Norte, como você falou, o trabalho escravo ele é algo ainda muito doloroso. A gente vê muitos fatos. Para ti, na tua pesquisa, o que é que aquilo ali pode gerar para a sociedade como um propósito de solução? O
que a gente tem que fazer? O que a gente pode fazer? Primeiramente, o conhecimento de como o trabalho escravo ele vai se caracterizar atualmente já é uma forma de conscientização, porque tem pessoas que nem sabem que são escravos. Acham que o trabalho que ela tem é digno, recebe o salário mínimo, então já está satisfeita. Então, o primeiro passo é a conscientização da sociedade para que ela possa pedir ao poder estatal, que é quem ela vai socorrer quando tem seus direitos violados, para que ela possa pedir, requerer os seus direitos que já vem garantido na lei. Então, não basta ter na lei. A sociedade ela tem que saber o que tem direito para poder pedir que ela seja efetivada. E aí, Carolina, uma coisa interessante é que o teu tema, como a gente diz, né, caiu de paraquedas. É um tema super pertinente, porque recentemente o país, se já não bastasse crises, né, políticas, econômicas e sociais, se deparou com a questão da reforma trabalhista, né, uma reforma que foi feita muito mais pelo empresariado do que propriamente pela classe trabalhadora, pelo social. E aí, e agora? E essa nova reforma trabalhista? O trabalhador ele é colocado que ele vai ter alguns benefícios, como a questão da distribuição de férias, como a questão da redução da jornada de trabalho, mas aí reduz o salário também. E diz que isso vai abrir, mas não é. O que o patrão está fazendo? Ele vai reduzir no intuito de que você queira ter mais, então você vai ter que trabalhar mais. E essas 44 horas semanais, elas podem se redobrar. Sim. O mundo jurídico tem que estar atento com relação a isso? A partir desse sancionamento dessa nova, dessa reforma, acredito que o direito ele deve, pelo menos os pesquisadores, eles devem buscar formas em que, já que a lei venha estabelecer esse padrão, esse parâmetro, cabe à jurisprudência, cabe aos próprios pesquisadores virem a inovar e buscar formas de efetivação dos direitos, porque temos a CLT, mas antes disso temos os direitos humanos, temos a nossa Constituição. E dentro delas tem direitos que são inerentes à pessoa, como a sua dignidade, como o princípio, os direitos de liberdade, os direitos mínimos sociais, que são a garantia do mínimo, do salário mínimo, né? Que, por mais que diz que se acompanha a inflação, nunca é suficiente. Né? Então, esses direitos devem ser observados bem antes de ser observados o que a reforma vem a propor. Tem alguns temas polêmicos com relação, por exemplo, à mulher em ambientes insalubres, né? Aí você tem a outra questão que é com relação à forma de contratação e de negociação de salário, que agora não tem mais a questão ali do juiz para definir. Pode ser um acordo pactuado pelas partes. Mas as partes, assim, do outro lado você tem o empresariado. O empresariado, como você bem colocou, ele vai sempre querer ter o seu lucro muito maior do que dar ao funcionário. A gente vê, por exemplo, nas escolas, o patrão ele diz assim, eu não posso dar tantos por cento de aumento para o professor, mas ele aumenta tantos por cento do valor da mensalidade. Então, esse conflito trabalhista, ele já existe há muito tempo. Agora, digamos que ele vai piorar. Né? Ele foi só legalizado. Só foi legalizado, perfeitamente. Caroline, diz uma coisa, do teu trabalho, da tua pesquisa, para quem está assistindo a gente, né? Que a gente sempre quer discutir essa pesquisa acadêmica. O que mais dá para trabalhar no teu tema? Dentro dessa temática pode ser desenvolvida um arcabouço assim, de ramos. A questão da responsabilidade em cadeia, que é uma proposta também a ser estudada posteriormente. O que seria essa responsabilidade em cadeia? No caso dessas lojas como a Zara, Riachuelo, que são condenadas por violações trabalhistas decorrentes na sua cadeia de produção. O que seria a cadeia de produção? Seria terceirizações dentro da terceirização. O que quer dizer o quê? As segmentações do processo de produção dessas lojas. Então, lá na base, são pequenas oficinas que fazem a produção dessas lojas, das roupas, calçados. E nessas pequenas oficinas, como elas buscam o serviço por um baixo custo, elas proporcionam aos seus funcionários condições péssimas mesmo, assim, sem nada a ser resguardado, nada de direito a ser assegurado. Então, nessas violações, o que a doutrina vem a buscar, a assegurar ao trabalhador lá na base da cadeia, é que essa grande empresa ela possa responder, né, de forma imediata. Seria como? Não de forma subsidiária, mas de forma solidária. Dessa forma, faz com que essas grandes empresas, ela busca o quê? Evitar que elas segmentem para quê?
para que elas contratem de forma direta. Mas como eu havia dito anteriormente, como os empresários eles querem se livrar do ônus com o empregado direto, eles sempre vão buscar essa segmentação. Então, o problema ele reside em boa parte das vezes nisso, em que não é aquela empresa imediata que contrata e não fornece ao trabalhador condições mínimas de trabalho, e sim aquele grande empresário que de uma forma ou outra ele tenta desvirtuar de alguma forma o que seria uma obrigação dele. Isso só mostra, só comprova o poder econômico na mão de tão poucas pessoas, né? A gente vê inúmeros escândalos de corrupção no nosso país, e aí não tem nada a ver com partido A ou partido B, mas é um empresariado. As grandes empresas, construtoras, empreiteiras, os próprios donos de instituições de ensino, são grandes donos do poder de fato. E essa distribuição de renda, ela não existe. E o trabalhador, que é quem gera toda essa riqueza, é sempre o penalizado. Né? E aí a tua pesquisa ela é extremamente relevante, muito bem construída, e é um tema que a gente quer debater ainda mais, principalmente agora em setembro, na qual o Bate-Papo Acadêmico vai realizar um simpósio de educação, onde a gente quer discutir a questão da ressocialização, da integração entre família, escola, sociedade, a educação especial, e a Caroline é uma das pessoas que vai com certeza estar participando com a gente desse simpósio de educação, que vai acontecer aqui na OAB nos dias 1, 2 e 3 de setembro. Então, se você quer vir debater esses temas, vão ter oficinas, vão ter palestras, talk shows, lançamentos de livro, oficinas, enfim, publicação de resumo expandido de trabalhos acadêmicos, uma gama muito grande de atividades que a gente vai estar realizando em setembro. E se você tem alguma pesquisa acadêmica tão boa quanto a da Caroline, traga para a gente, entre em contato pelas redes sociais e venha bater um papo com a gente.